Olá, bem-vinda! Como superar o medo de dirigir através do autoconhecimento? Eu sou Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, autor do livro Como Superar o Medo de Dirigir. E eu tenho uma pergunta para você. Onde você busca o conhecimento necessário para realizar o seu sonho? Como seria a sua vida se você tivesse uma pessoa incrível ao seu lado, um verdadeiro copiloto, te orientando, te motivando e principalmente te passando o conhecimento necessário para você dominar o seu volante? Quem pode fazer você cruzar a linha de chegada? Você já se deu conta que o simples fato de ter um especialista ao seu lado, te ajudando, te apoiando, te dando um passo a passo, pode sim fazer você chegar lá mais rápido? Quem você já conhece que precisa urgentemente vencer o medo de dirigir? Marque aqui nos comentários. Eu quero destacar a importância de um mentor. Quem é o seu mentor? E hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande mentor, especialista em programação neurolinguística e coach, Antônio Azevedo. Bem-vindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem, Jair? Tudo certo? Como vai todos vocês? Tudo certo? É um prazer estar aqui. Meu nome é Antônio Azevedo, acabaram de dizer, né? Eu gostaria de falar só um pouquinho de mim para quem não me conhece. Eu estudo programação neurolinguística desde 84, já faz um bom tempinho aí, né? Agora, eu me profissionalizei em 94, comecei a trabalhar com técnicas de mudança comportamental voltadas para o sucesso. Quem conhece neurolinguística tem uma ideia do que é, mas para quem não conhece, são estratégias mentais para você ter eficácia, para você ter melhor produtividade em sua vida. Tem estratégias focadas na área emocional, na área de mudança da forma de pensar, na área de trabalhar com a integração mente-corpo. E essas técnicas são úteis, né, para você usar tanto na área profissional quanto na área pessoal. E quando o coaching começou a aparecer muito, no início do ano 2000, por aí, o coaching e a neurolinguística são muito conectados e eu comecei a trabalhar com coach desde 2003, 2004, 2005 e até hoje são as minhas ferramentas principais que auxiliam pessoas. Tá? Isso é para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Mas vamos lá, Jair. Vamos Bacana, isso aí. Fica atenta, né? Escuta tudo que o Azevedo tem para falar, porque ele realmente tem muito conhecimento no assunto. Azevedo, qual a importância do autoconhecimento na realização de um sonho? Isso é importante. O autoconhecimento é você ter uma noção clara, pré-concebida de onde você quer chegar. Quando você não estrutura a sua vida, não se planeja, você vai chegar aonde a vida te dirigir. Muita gente diz, mas não adianta planejar muito porque eu planejo e acontecem coisas inesperadas. Vão sempre acontecer coisas inesperadas, é normal. Mas se você tem uma ideia de onde quer chegar, você pode tentar aproveitar o melhor possível os ventos do caminho. Se você não tiver nenhuma ideia, você vai chegar a um lugar que você vai ficar totalmente insatisfeita com o que você está conseguindo. Então, o autoconhecimento é você saber aonde quer chegar e não permitir que qualquer caminho te leve para onde você não quer ir. Tá? Então, estamos falando em geral e depois nós vamos afunilar os nossos assuntos. Bacana, Azevedo. Azevedo, o que o fato de dirigir tem a ver com a liberdade, o domínio das emoções? Interessante. Dirigir é uma das melhores metáforas para você controlar a sua vida. Quando você assume que as crianças primeiro começam a engatinhar, depois andam, correm. E no nosso mundo tecnológico, o próximo passo é aprender a dirigir. Você saber se conectar o seu destino, as suas escolhas de vida, com a tecnologia. Então, por que há, digamos assim, essa transição quando você assume um controle sobre uma máquina? Algumas pessoas têm medo de andar de bicicleta, precisam superar esse medo. Depois tem algumas pessoas que têm uma certa dúvida sobre como assumir tranquilamente o controle de um carro, não é? Então, a importância disso é superar limites. Quando você supera limites, você se torna capaz de dirigir a sua vida em todas as áreas. Essa sua confiança que você aprende quando supera o limite em dirigir um carro, você começa a espalhar e melhora a sua confiança na área profissional, na área de relacionamento e várias áreas da sua vida.
Bacana, Azevedo. Azevedo, algumas mulheres questionam que se sentem sozinhas, que não realizam seus sonhos, não cuidam do seu corpo, da sua mente, porque não recebem o apoio, né? O que você tem a dizer, Azevedo, a essas mulheres que se sentem incapazes de dirigir, de dominar o seu volante? É importante o melhor apoio, o melhor não, mas o inicial, o apoio inicial que a gente tem que fazer é desenvolver o apoio por nós mesmos, a nossa própria autoestima. Eu sempre coloco que existem 3 fases na autoestima. Autoestima é a sensação de dar valor a si mesma, não é? Que muita gente, desde pequeno, não aprendeu a dar valor pelas coisas que faz e não pelo que é. Nossa sociedade foi toda educada em que você tinha que ter boas notas para você ser considerado uma boa menina, né? Ou um bom menino. Você não fazia tudo certinho, você era uma má pessoa. Fazia tudo certinho, aí você era uma boa pessoa. Então, isso criou uma cultura na nossa sociedade de que as pessoas são valoradas, valorizadas pelo que elas fazem, pelos objetivos. Se você não consegue algo, você não é uma boa pessoa, sua autoestima se abaixa. A gente tem que aprender desde o início a dar valor a si mesmo, independente dos resultados. E aí você vai ter mais resistência, o que a palavra da moda hoje em dia, resiliência, capacidade de superar as dificuldades e continuar persistindo até conseguir, né? É chamado resiliência. Isso você consegue quando você dá valor a si mesmo, independente dos resultados. E você começa a perceber que cada pequena mudança nos resultados, degrauzinho a degrauzinho, vai te facilitando chegar lá. Então, a autoestima é o primeiro passo, é dar valor a si mesmo. Aí que você consegue permitir que as outras pessoas te apoiem. Porque muitas pessoas dizem, ninguém me apoia, mas não consegue ouvir, debaixo dessa carapaça de uma baixa autoestima, não consegue ouvir o apoio que as outras pessoas estão dando. Você tem que ser a pessoa capaz de se dar bastante autoestima e você vai conseguir aproveitar melhor o apoio, a valoração, o suporte que está recebendo de outras pessoas. Depois disso, é a autocapacidade de confiança. É a capacidade que diz o seguinte, você ainda não sabe, mas você é capaz de aprender. E, por último, vem a capacidade de autorrealização. Você sabe, você aprendeu e consegue ainda ter vontade de fazer ainda mais e melhor. Esses 3 degraus, autoestima, autoconfiança e autorrealização, é uma prática, uma estratégia que tem que ser desenvolvida. E um programa que ajuda você nisso, né, é a melhor maneira de você alcançar esse resultado. Legal, Azevedo. Algumas pessoas, Azevedo, acreditam que a única forma de vencer o medo de dirigir é gastando rios de dinheiro com mais e mais aulas práticas, que muitas vezes não funcionam. Como você vê isso, Azevedo? Eu gosto de falar em termos simbólicos. Por exemplo, se você tem um parafuso, né, um parafuso e uma chave de fenda, e você quer apertar aquele parafuso na parede, e você começa a girar na direção contrária, na direção de desparafusar. Então você gira, 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 gira e não consegue colocar ele para dentro da parede. Ao contrário, ele rasga a parede, destrói a parede e continua saindo. Então o que significa? Que você tem que fazer mais e mais esforço e continuar na direção de parafusar naquilo? Não, você tem que aprender a técnica certa e vai conseguir fazer isso em muito menos tempo. Então, isso é um ponto importante na vida. Às vezes, não é só a prática que vai fazer você ter resultados, se você não está usando a técnica, a estratégia correta. Você precisa descobrir se a estratégia que você está fazendo é realmente produtiva. E aí, com muito pouca prática, você vai fazer grande diferença. Ao contrário, se você não tiver a estratégia correta, se você praticar muito a estratégia errada, vai te atrapalhar você conseguir o resultado. Vai ter mais dificuldade ainda de mudar de estratégia para a estratégia correta. Tá? Isso funciona em várias questões da vida. Então, é importante você ter uma noção de qual é a melhor maneira de você alcançar o que quer. E descobrir, então, o que está dificultando você alcançar o seu objetivo. Se na forma de dirigir é um padrão comportamental inadequado, tem que se mudar primeiro o padrão. Não adianta só praticar, se o padrão, a estratégia que você está usando não está adequada.
Bacana, Azevedo. Azevedo, você é um mentor em neurociência. O domínio seu volante, ele é baseado no autoconhecimento, você conhece bem. O que você tem a dizer a essas mulheres que estão em cima do muro, assistindo outras mulheres dirigindo e ela paralisada, se sentindo incapaz por falta de dominar suas emoções? É interessante. Muitas vezes, o ponto principal é a tomada de decisão. É você olhar e perceber que o teu motivo para entrar em ação é muito mais importante do que ficar lá insatisfeita com a situação que você tem. Então, se você observa, primeiro nível, aquilo que eu quero é possível de ser feito? Se você observar que aquilo é viável, que é realista, que você não está pedindo algo tão fantástico, se é possível de ser feito, a primeira pergunta é fazer, se é possível de ser feito, tudo bem. Então, segunda pergunta, é possível de ser feito por alguma pessoa com habilidades medianas? Eu não estou perguntando se você, por exemplo, é uma piloto de Fórmula 1, não é? Estou perguntando se você, dentro das habilidades que você tem, se aquilo é viável, se é viável para outra pessoa, dentro do mesmo limite, assim, do seu, é viável também para você. Então, aquilo é realista? É a primeira pergunta. Pessoas. Terceira pergunta, é realista para mim? Quer dizer, eu tenho, nesse momento, a disposição de querer investir o meu tempo, esforço e atenção nisso? Quando você toma essa decisão, você cria uma mágica em você. Você se transforma em uma pessoa que quer aprender um novo padrão. E um grande segredo para aprender é tenha prazer em aprender. Porque quando você aprende lutando, brigando com você mesma, você vai ter essa dificuldade. Então tem que dizer o seguinte, eu decidi, eu assumi, é minha responsabilidade querer aprender um padrão de dirigir bem. Então, aí que é a diferença. Esse que é o pulo do gato. Você faz isso com prazer e aí torna-se fácil aprender. Bacana, Azevedo. E para essa mulher que ela já tem habilitação, Azevedo, ela já é habilitada, mas não dirige. Ela está em cima do muro, na dúvida se conforma de vez e desiste de dirigir, ou se toma uma atitude de busca, né, busca apoio para vencer esse medo. Essas mulheres, às vezes, elas aprenderam um padrão, mas elas não chegaram ao ponto nevrálgico que eu falei. Elas acham que aquilo é possível, que outras pessoas são capazes de fazer aquilo, mas elas ainda não se acham que elas são capazes. Então, elas pararam num nível que não é um nível de habilidade. Porque a habilidade ela já tem, o conhecimento prático ela já tem. Ela já conhece aquilo teoricamente, ela já teve exercícios daquilo. O corpo dela aprendeu a fazer aquilo. Mas na mente tem uma parte dela dizendo, eu não sei fazer. Então, ela se auto-hipnotiza de maneira improdutiva, negativa, dizendo que ela não sabe. Quando, na verdade, ela sabe. Ela está com um conflito interno. Esse conflito interno é um padrão mental. Esse é o momento que se deve trabalhar mais a parte mental, o padrão mental, do que a parte física, que depois deslancha, depois se suaviza naturalmente quando se passa esse obstáculo mental. É que nem, por exemplo, você ajustar uma estrada. Você tem uma estrada pedregosa ou uma estrada suave. Às vezes você tira os buracos da estrada, aquela estrada torna-se uma estrada maravilhosa. Os buracos da estrada são esses obstáculos iniciais que você tem que fazer. Tá? E aí você consegue chegar e fazer o restante do caminho tranquilamente. Bacana, Azevedo. Agora, quais são os ganhos para essa mulher quando ela buscar apoio e decidir vencer o medo de dirigir? O principal ganho é muito maior do que apenas em dirigir. Ela aprende assim, empoderar. A palavra empoderar é uma palavra que significa dar autorização a si mesma para superar seus próprios limites. Isso está na mente. E depois é que vai para o corpo. Dá autorização a si mesmo para superar os limites, dá autorização para inovar, para criar, para produzir coisas novas. Isso se espalha. Você aprende isso, por exemplo, na direção, e vai começar a usar isso em várias áreas da vida. É importante, então, aprender a se auto-empoderar, se auto-autorizar a fazer coisas novas, aprender coisas novas e ser mais quem você escolheu ser.
Bacana, Vida. Agora, quais são os ganhos para a família, para as pessoas ao redor, por essa mulher vencer o medo de dirigir? Ah, isso é importante. Digo que todo mundo é um efeito catalisador, né? Catalisador é aquele efeito que, quando você faz uma mudança em si mesmo, você começa a produzir resultados nos outros que, às vezes, estão ali também entrincheirados, né? Bloqueados com seus próprios limites, mas observam, pela demonstração, eles são empoderados também. Então, por exemplo, se é uma mulher que tem filhos, a melhor coisa que ela tem que fazer é servir de exemplo de superação de limitação. Outra coisa importante, além de exemplo para os filhos, é passar uma imagem para todo mundo de que nós devemos superar os próprios limites e que essa questão modifica todo o grupo social em que ela pertence. Ela muda a constelação de energia do grupo que pertence. Não é? Os valores modificam, aquela família fica mais feliz, as pessoas respeitam mais a pessoa que superou o seu limite. No início, pode até levar um pequeno susto, é verdade, né? Porque estão muito acostumados com aquele padrão mais limitado da pessoa ser, mas aos poucos percebem que ela é capaz de coisas novas. E esse respeito que a pessoa obtém dos outros é extremamente enriquecedor, não só para a pessoa, como para todo mundo. Saber que todo mundo é capaz de superar seus limites. Bacana. Azevedo, todos sabem que o domínio seu volante é o único método no Brasil onde centenas de mulheres vencem definitivamente e no conforto da sua casa o medo de dirigir. O que você considera, Azevedo, de diferencial do método domínio seu volante? O domínio seu volante, eu conheço a estrutura do método, ele tem uma sequência de 10 passos de estruturas que trabalham primeiro a mudança de atitude, a forma de percepção do ambiente, da direção, do carro, trabalha os valores, as crenças envolvidas nesse processo, para depois trabalhar determinadas questões práticas que servem, às vezes, de gatilho para emoções positivas, emoções de mudança, de transformação. Então, ele é um processo passo a passo, degrau a degrau, que torna-se divertido de ser feito. Isso, eu acredito que é uma das melhores formas de você produzir a mudança necessária. Tá? O domínio seu volante, desenvolvido pelo Jair, né? Pelo Jair Moreno, tem essa vantagem. Mostra, a partir da experiência dele, né, que ele desenvolveu, que você usando o teu cérebro da maneira certa, tua mente, você vai produzindo mudanças no teu comportamento também instintivo, inconsciente, e torna-se fácil você se expandir e transformar o carro em uma extensão de você. Torna-se natural para você dirigir, como é para muitas pessoas que aprenderam a fazer isso. E você também pode fazer isso. Não é uma coisa reservada para poucos, que requer uma transição extremamente violenta. Significa uma programação mental adequada, você consegue chegar lá. Bacana. Agora, Azevedo, todas as minhas alunas, sem exceção, quando elas vencem o medo de dirigir, elas se empoderam, né? Elas querem mais. O Azevedo, um presente seu, um bônus especial para quem adquirir agora o treinamento Domínio Seu Volante. Isso, eu estava conversando com o Jair, né? Eu acredito muito nesse processo que ele está lançando, né? E ele desenvolveu já essa experiência com tanta gente que eu tenho certeza que vai ajudar, vai empoderar as pessoas, não só em dirigir, como em várias outras estratégias. Aqui também acredito que, às vezes, a pessoa passa pelo processo do Jair todo certinho, mas, às vezes, precisa de uma dica de como adaptar esse processo de empoderamento, de transformação, de superar limites, para outras questões da sua própria vida, de relacionamento, como programar sua mente para o sucesso em outras áreas. E, para isso, eu tenho uma coleção de vídeos, e um dos primeiros vídeos é um vídeo chamado Programas para o Sucesso. Esse é um vídeo de 25 minutos, onde eu ensino algumas técnicas de neurolinguística, né, que ensinam as pessoas a como produzir estratégias mentais positivas para o sucesso. Então, eu acredito que isso é tão importante que eu pretendo dar esse primeiro vídeo do meu grupo de vídeos como bônus, não é? É um vídeo de 25 minutos, gravado, onde eu ensino essas técnicas e dou exemplos específicos para a pessoa desenvolver em termos da sua prática diária.
e ele normalmente é vendido por R$ 97. E a ideia é, você fazendo o processo, se inscrevendo nesse processo, você vai receber esse vídeo também, que é importante você primeiro passar pelo processo, né, de dirigir, que é a escolha principal. Você vai ter essa vivência, essa experiência, e depois você pode utilizar esse vídeo como um suporte para enriquecer o teu conhecimento, a tua habilidade para outras questões da sua vida. Bacana, Azevedo, gratidão por você ter aceitado esse convite para essa entrevista e por você ser esse mentor incrível que você é, por compartilhar seus conhecimentos. Muita gratidão. Muito obrigado, então. E acredito que isso vai ser útil para muitas pessoas e vai produzir resultados muito maiores do que podemos imaginar. E é isso que é bom fazer parte de uma iniciativa como essa. Bacana. Agora eu tenho um recado para você. Essa pode ser sua única oportunidade de dominar o seu volante. Aproveite, acesse o link na descrição desse vídeo, garanta o treinamento Domine Seu Volante, garanta o bônus do Antônio Azevedo, que eu sei que é muito especial. Daqui a 8 semanas você vai estar sim dirigindo, vai estar empoderada, maravilhosa, do jeito que você merece, ok? Antes que seja tarde demais. Eu sou o Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, e eu espero você na linha de chegada.